Bom dia, comunidade querida. Boa tarde, comunidade querida. Boa noite, comunidade querida. Aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de número 2200. Incrível, né? 2200 programas Paz e Bem desde a fundação do canal, que começou apenas com este programa matinal, o Paz e Bem, ou que era lançado matinalmente, como ainda o é. E ao longo dos anos foi estendendo a sua programação para uma programação vespertina, uma programação noturna, de segunda a segunda-feira. É uma grande alegria estamos fazendo essa jornada juntos, não é? Aqui no canal Paz e Bem, em grande alegria e desejo de uma espiritualidade plural e de paz. Antes de falar sobre o tema de hoje, queria te convidar, se você puder, a ser um assinante ou uma assinante aqui do canal Paz e Bem. Nós não temos programas de superchat, super sticker, de membras, não temos. Temos apenas um programa simples de assinatura para fazer a sustentação do canal. Nós temos 3 estagiários que nos ajudam a manter o canal exatamente, nessa programação de segunda a segunda, nos 3 períodos do dia, e custos normais, da manutenção de um projeto jornalístico e de espiritualidade como esse. Então, nos ajuda bastante se você puder tornar-se um assinante, uma assinante aqui do canal. Na descrição deste vídeo tem o link para você clicar e, enfim, se juntar à nossa turma. Desde já agradeço cada pessoa que ao longo desses anos tem sustentado o canal, como assinantes aqui do Paz e Bem. Pois bem, vamos lá. A gente está muito impactada, ainda com o atentado à bomba do dia 13 de novembro. Nem bem passou o impacto do atentado à bomba, ou a velocidade nesse tempo pós-moderno, internético, de redes sociais é tão grande, que já parece que faz muito tempo para muita gente, mas, enfim, nem assentou a poeira daquele atentado e agora temos o indiciamento de 37 pessoas pela tentativa do golpe de Estado, pelas seguidas tentativas, na verdade, do golpe de Estado que nós assistimos. Evidente que um fato e outro estão intrinsecamente ligados, fazem parte do mesmo processo de tentativa violenta de tomada do poder pela extrema-direita aqui no Brasil, com uma fortíssima presença militar. Fortíssima presença militar. Dos 37 indiciados pela Polícia Federal ao fim das investigações, estou falando deste processo do golpe de Estado, tem mais as ações por conta do roubo das joias e tem a ação por conta da falsificação dos cartões de vacina. Então, apenas nessa, mas que o processo mãe de todos eles, em torno do tema do golpismo da extrema-direita, são 24 militares dos 37 indiciados por esse processo. 24 dos 37, sendo 5 generais e um almirante. Então, essa é uma característica. É a articulação militar que envolve, não tenho dúvida disso, toda a cúpula militar brasileira, especialmente o do Exército, que é tradicionalmente a força golpista, ou a força golpista por excelência na história do Brasil. Mas há uma outra característica, que estabelece uma conexão entre o atentado à bomba e o indiciamento. É a presença ostensiva e relevante da extrema-direita católica. Então, eu que sou um católico, ao longo da minha participação aqui no canal Paz e Bem, ao longo dos anos, esta dimensão católica da minha biografia, do meu ser e estar no mundo, é patente, evidente. Então, chama-me muito a atenção e é uma realidade com a qual me defronto no interior da Igreja Católica, essa presença agressiva da extrema-direita católica. E aí tem 2 episódios fundamentais. Primeiro, vamos falar do mais recente. Dos
Dentre os 37 indiciados, tem um padre. Pois é, não sei se você sabe, tem um padre. Né? O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, que fazia parte, ou que faz parte do núcleo jurídico da tentativa do golpe de Estado. Ele é advogado e é um dos consultores para tentar dar, e é sempre assim nos golpes de Estado, né? É preciso dar uma roupagem de aparência jurídica, de aparência legal, para todo e qualquer golpe de Estado. Este padre, de extremíssima direita, é um dos integrantes desse núcleo. E, agora voltando para o atentado à bomba, o que acontece? Teve o atentado à bomba, que foi perpetrado pelo tio França, como ele se fazia conhecer, como era conhecido, tinha lá uma placa de chaveiro, lá na cidade dele, Rio do Sul, em Santa Catarina, o Francisco Vanderlei Luiz, tio França. Na sequência do atentado, no dia 13, na manhã do dia 14, chegou um e-mail com ameaças, ou com ameaça direta ao STF, ao Supremo. Chegou lá no STF um e-mail com ameaça de eliminar. O e-mail diz assim: não descansaremos até que a Suprema Corte Brasileira, até que o STF seja eliminado desse país. Quem era o autor ou os autores deste e-mail? Gente da extrema-direita católica. E explico o porquê, e vamos falar sobre isso nesse programa. Então, esse é um programa voltado a examinar exatamente esta presença da extrema-direita católica na extrema-direita brasileira em geral e nas articulações para um golpe de Estado no país. E quero dizer mais, isso não é novidade. 64 também foi uma presença marcante, ainda mais marcante. No golpe de 64, essa presença da extrema-direita católica era ainda mais evidente. Por quê? Era praticamente o movimento evangélico não existia ainda. O movimento evangélico, é claro, já existiam evangélicos no país desde os anos 20 do século passado, pelo menos, que é um movimento evangélico crescente no país, mas em 64, no golpe de 64, no início dos anos 60, era uma presença que podemos dizer que era praticamente irrisória no país. Irrisória. E os evangélicos, naquele momento, estavam apartados da vida política nacional, os evangélicos de direita. Os evangélicos progressistas estavam profundo, que eram vinculados às igrejas protestantes tradicionais, profundamente envolvidos com a teologia, com os primórdios da teologia da libertação e envolvidos com a luta política, assim como os católicos progressistas naquele momento. Então, era a igreja católica hegemônica no país, hoje já não é mais, hoje ela disputa corações e mentes no interior do cristianismo com os evangélicos. Então, naquele momento, a extrema-direita católica aparece com muita evidência, de maneira hegemônica, praticamente única nas articulações golpistas, então. Agora não, a extrema-direita católica divide essa proeminência com os evangélicos, mas com uma característica, e esta é flagrante. O aspecto agressivo, o aspecto de vinculação com a violência explícita, com o terrorismo, é muito mais evidente, muito mais marcante na extrema-direita católica. Vamos lá? Eu escrevi um artigo na revista Fórum, está aqui, com esse título, né? Primeira ameaça ao STF, depois do atentado à bomba, partiu da extrema-direita católica. Está na descrição desse vídeo, falei na descrição, né, para falar da assinatura ao canal Paz e Bem, eu coloquei o link, então, para esse artigo, se você não teve oportunidade de ler ainda. Então, é muito significativo que isso tenha acontecido. Deixa eu mudar a tela, que vai ficar mais patente. Então, dá para ver o seguinte, tem 3 elementos iconográficos, vamos dizer assim, neste e-mail que chegou ao STF. Esta foto acompanha o e-mail que chegou ao STF com aquela ameaça de eliminação no day after, como dizem os gringos, né? No dia seguinte ao atentado à bomba lá na frente do STF. Então, quais são os 3 elementos que acompanharam este e-mail? Né? O Catecismo da Igreja Católica,
o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ou à Santíssima Virgem, do padre, considerado santo na Igreja Católica, Luís Maria Grignon de Montfort, e uma pistola. Tá? Então, o que me parece relevante a gente pensar e meditarmos juntas aqui, né? Por que a presença desses elementos, né? Por que a presença de uma pistola junto com o catecismo e junto com o tratado à Santíssima Virgem? Né? A presença da pistola não deixa dúvida em relação a esta vinculação, né, da extrema-direita católica com a violência no país. Pois bem, são então dois elementos. Não vou me concentrar, evidentemente, na presença da pistola, nem vou saber entrar em detalhes sobre a pistola, nem sei que pistola é essa que está aí na foto. Mas o que nos interessa aqui são esses dois livros. O Catecismo, esta edição é uma edição de 92, de 1992, uma edição conjunta das editoras católicas, né? Dá para ver ali o símbolo da editora Vozes e da Loyola, e essa edição do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito pelo padre francês Luís Maria Grignon de Montfort, no início do século XVIII. Então, como eu disse, a gente demoniza, em geral, a esquerda brasileira, até pela memória de um catolicismo progressista, de um catolicismo vinculado à teologia da libertação, hoje muito minoritária, sempre foi. A teologia da libertação sempre foi minoritária na Igreja Católica. Mas havia uma aliança nos anos 60, 70, 80, entre os setores moderados, que sempre foram maioria na Igreja Católica, com a esquerda católica, vamos dizer assim, com a teologia da libertação. E isso compunha uma dinâmica de maioria no interior da igreja. Esta aliança não existe mais. Os setores moderados ou conservadores da Igreja Católica hoje são vinculados, ou são aliados, ou são subservientes à extrema-direita católica. Incrível que isso aconteça no papado de Francisco, né? Quando a gente teve papados, dois papas ideologicamente comprometidos com essa extrema-direita católica, o Papa João Paulo II e depois o Papa Bento XVI, naquele momento, a hegemonia na Igreja Católica era fruto dessa aliança entre a fatia moderada e a fatia progressista no interior da Igreja Católica. Mas ficou essa memória, né? Acho que tem um pouco na sociedade brasileira essa memória do progressismo na Igreja Católica. Então, o foco, né, da esquerda brasileira, da esquerda católica, das pessoas mais velhas, é sempre nessa coisa dos evangélicos, dos evangélicos, dos evangélicos. Mas, está aqui, né, quem apresenta suas armas de combate na foto que acompanhou o e-mail do STF é a extrema-direita católica. São dois livros, o Catecismo da Igreja Católica e esse livro, que é uma referência para a chamada devoção mariana. Todos os dois livros, os dois textos, remontam à Contra-Reforma Católica, que foi a reação da hierarquia da Igreja Católica à Reforma Protestante que Martim Lutero iniciou em 1517 e que levou, não sei se você tem dimensão do tamanho desse movimento no interior do catolicismo, ali no início do século XVI. Milhões de católicos abandonaram a Igreja Católica e aderiram às nascentes igrejas protestantes. Para que você tenha uma ideia da força desse movimento, no norte da Europa, ainda no século XVI, os protestantes se tornaram maioria. A Igreja Católica se tornou minoria. E mesmo, né, em outros segmentos, né, da Europa, a luta política e espiritual do interior do cristianismo estava concentrada na Europa, naquele momento, a presença protestante foi avassaladora, foi muito impactante. Havia quem temesse o fim da Igreja Católica naquele momento. Foi uma crise brutal, efetivamente.
Como é que vai se organizar a reação da Igreja Católica? Ainda naquele século. Não foi uma coisa que demorou, não. 1517, Lutero. 1545, abre-se o Concílio de Trento, né, que vai durar até 1563 e que marca, então, a reação da Igreja de Roma, e esta reação pautada por posições cada dia mais conservadoras diante daquela revolução, né, que representava a reforma protestante. Então, dois elementos chaves nessa contra-reforma, nessa contra-revolução, na reação ao surgimento, à erupção do protestantismo, são esses dois textos, o Catecismo da Igreja Católica e esse Tratado de Devoção Mariana. O Catecismo foi lançado 3 anos depois, 3 anos depois 3 anos depois do fim do Concílio de Trento, tá? E ele foi fundamental, porque ele é peça-chave para afirmar esse catolicismo crescentemente conservador. O que era e é ainda, né, o catolicismo da Igreja Católica? É um livro que faz a tradução da Bíblia e dos fundamentos do cristianismo para os católicos. Naquele momento, uma peça-chave para orientar os principais combatentes ideológicos da Igreja Católica diante dos fiéis, bispos e padres. E depois, aos poucos, foi se disseminando. Para que se tenha uma ideia da presença do catecismo, para essa reação católica, o catecismo foi praticamente igualado à Bíblia. Por quê? Porque na reação protestante, ou na Revolução Protestante, na Reforma Protestante, a valorização da Bíblia foi um aspecto central. Sola Escritura, era uma das 5 solas, né? Um dos 5 somentes, né? Somente a Escritura, somente a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia era negada aos cristãos, a massa dos cristãos. O analfabetismo era muito grande e, de fato, a hierarquia da Igreja Católica conservava a Bíblia para si. A Bíblia não havia uma tentativa de popularização da Bíblia. Claro, o movimento de imprensa, né, dos textos impressos ainda estava começando, mas não havia. A ideia não era apenas uma questão técnica, técnico-reprodutiva. Era uma decisão político-ideológica teológica. É que a Bíblia era um instrumento para iluminados. Pouquíssimos iluminados, né? A presença feminina na igreja era absolutamente irrelevante naquele momento, mais ainda do que hoje na Igreja Católica. Então, a Bíblia era uma peça para os iluminados, não era para o povão. E aí a Reforma Protestante vai dizer nada disso. A Bíblia é para ser presença no meio do povo. Não é à toa que ainda hoje a gente vê repercussão disso. O que são essas pessoas protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, circulando pela cidade, né, com a Bíblia debaixo do braço? A característica essencialmente é uma herança da Reforma Protestante. A gente não vê praticamente católicos andando com Bíblia por aí. Então, o Catecismo é um texto que vai afirmar as teses centrais da hierarquia da Igreja Católica ao longo dos séculos. Para que você tenha uma ideia, o Catecismo foi reformado apenas em 1992 no papado do ultraconservador Karol Wojtyła, João Paulo II. Então, na reforma em 92, não é que o Catecismo, então, assumiu uma forma mais progressista, mais aberta. Não. As teses centrais foram reafirmadas nesta reedição, que foi feita apenas em 1992. É claro que, ao longo dos anos, até impactada pela presença avassaladora na sociedade cristã da Reforma Protestante, a Bíblia acabou também se espalhando, acabou sendo mais acessível até pelos católicos. Mas o Catecismo é uma pedra angular no combate de católicos e católicas conservadores a
reforma ou contra a reforma, ou a reforma protestante. Virou uma arma de combate. E aí, ao longo dos séculos, cada vez mais o catecismo é uma peça-chave para o catolicismo conservador. E ele é idolatrado, é um texto idolatrado na extrema-direita católica. Outra característica da reação católica à reforma conservadora, à reforma protestante, é a devoção mariana. E por isso está aí o texto Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né, deste, que é considerado um santo na Igreja Católica, o padre Luiz Maria Grignon de Montfort. Este texto foi escrito em 1715, bem depois do Concílio de Trento, né, numa reação, no espírito dessa reação à reforma protestante, e por conta também, é um padre francês, por conta de uma luta que surge na França, ali no século, no início, na virada do século XVI para o XVII, que é um movimento surgido no interior do catolicismo, inclusive, o jansenismo, que tinha muitos pontos de contato com as ideias de Lutero, apesar de ser um movimento surgido no interior do catolicismo. Então, um dos temas comuns, tanto à reforma protestante quanto ao jansenismo, então um movimento forte, né, desapareceu, mas muito forte na França naquele momento, era a recusa a considerar a mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, como intermediária na relação entre os cristãos e Jesus Cristo, que é uma característica que vai tomando uma prevalência no interior do catolicismo cada vez maior e que se radicaliza de maneira absoluta depois do Concílio de Trento. E aí, há esta ideia que se consolida no catolicismo, de que a relação do cristão com Jesus tem uma mediadora, a Virgem Maria, Nossa Senhora. Os protestantes vão erguer a palavra de ordem solos Cristo, somente Cristo, e vão afirmar, não tem intermediário ou intermediária nenhuma na relação com Cristo. Este tratado, então, que vai ter uma presença muito forte, né, assim como o catecismo, nessa reação católica, reação conservadora católica, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, passa a ser também uma arma de combate. E aí, nos séculos 20 e 21, tão idolatrado quanto o catolicismo pela extrema-direita católica. Né? Então, são verdadeiros símbolos da fé dos chamados Novos Cruzados, essa extrema-direita que quer fazer, então, prevalecer a reação católica no interior da sociedade. Então, não é à toa, então, que são esses dois textos que acompanham a pistola no e-mail de ameaça ao STF. Então, como eu disse, esse é um aspecto, é uma presença forte da extrema-direita católica nesse momento, né, no pós-bomba. Outra presença forte é o indiciamento. Ele é um velho conhecido, tá? É um velho conhecido. A presença desse padre no interior da articulação golpista bolsonarista militar é conhecida há mais de 2 anos. Mas agora foi finalmente indiciado no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Então, é o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco. Essa é uma característica da extrema-direita católica. É uma extrema-direita que está assentada num movimento não tão orgânico assim, mas espalhado nas dioceses e paróquias. Então, bispos e padres, sobretudo padres de extrema-direita, que sustentam este movimento no interior da Igreja Católica. Uma das características desse movimento é a oposição radical ao Papa Francisco. O Papa Francisco é um Papa progressista,
que sucede dois papas extremamente conservadores, João Paulo e Bento XVI, e esta extrema-direita faz um combate aberto aí. Gente, quem é do interior do catolicismo sabe disso. É meio que pega mal, né? É meio no escondido, mas há grupos de oração pela morte de Francisco na extrema-direita católica. E há uma ideia de que depois da morte de Francisco virá novamente um papa conservador ou ultraconservador no catolicismo, ao estilo João Paulo II barra Bento XVI, muito provavelmente no estilo mais João Paulo II, uma coisa vigorosa, agressiva. Essa é a expectativa. O Francisco tem tentado mudar o colégio eleitoral, né, que é composto pelos cardeais que elegem o Papa, mas vamos ver se ele terá tido ao longo do seu papado a condição para mudar um pouco essa base conservadora do colégio eleitoral do próximo Papa. Então, aí você tem centenas e centenas de padres, sobretudo, mas bispos também, de extrema-direita, que articulam-se entre si, mas que aparecem, vamos dizer assim, como presença até que relativamente desarticulada no território, né, nas paróquias e dioceses. Além desse padre, são várias, como falei, são centenas e centenas de padres que estão à frente desta extrema-direita. Outro, muito famoso também e muito internetico, né, com uma presença fortíssima nas redes sociais, é esse padre Paulo Ricardo, lá da Diocese de Cuiabá. Também é um radical. É uma expressão ainda mais relevante na extrema-direita católica até do que esse padre de Osasco, o José Eduardo de Oliveira e Silva. Esse padre Paulo Ricardo se jacta, né, de ser um admirador aberto de Jair Bolsonaro, como outro padre, todos eles, né, são bolsonaristas, mas ele mais do que isso, né, ele é um olavista. Olha a cena, essa cena é muito emblemática para pensar, inclusive, o espírito desse terrorismo católico, da extrema-direita católica. É uma foto do padre Paulo Ricardo, ao lado de quem? Do Olavo de Carvalho. Ele é um olavista, é um padre olavista, né? Então, ao lado de Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos, essa foto, e aí vocês veem, todo mundo tem uma terceira figura ali, todo mundo carregando o quê? Arma, carregando espingarda. Então, para deixar bem claro qual é o espírito dessa extrema-direita católica. O Olavo de Carvalho também era um católico. Esta presença da extrema-direita católica não acontece apenas nas dioceses, ela atravessa a igreja em organizações, a igreja católica em organizações, né? A mais famosa, historicamente, que marcou presença lá no golpe de 64, nos anos 60 e 70 no Brasil, foi a TFP, Tradição, Família e Propriedade, né, um grupo de extrema-direita, desfilavam pelas cidades desse jeito, né, com seus estandartes e tudo vermelhos, né? Hoje seria impossível andar com estandartes vermelhos. Tá? E tiveram uma presença bem relevante no interior do catolicismo. Tinha muitas autoridades, muitos militares durante a ditadura militar que eram vinculados de um jeito ou de outro à TFP. Houve um racha também nos anos 90, na TFP, e surgiu um outro movimento que se tornou predominante nessa militância de extrema-direita com essa cara, né? Essa cara medieval que a TFP já ostentava, que são os arautos do Evangelho. O movimento está sob intervenção do Vaticano, pela sequência de denúncias de trabalho escravo, assédios morais e sexuais e todo tipo de... Bom, olha isso aí, né? Esta é essa turma aí, né? Vivendo em pleno século XXI, são extremamente radicais e sustentam, e eles atravessam, né, a estrutura geográfica da Igreja Católica, né? Eles atuam nas dioceses, nas paróquias, são essas botas militares, esse traje, são cruzados, né? Vocês estão vendo ali a cruz, né, nesse uniforme deles, uma cruz em forma de espada, né? Então, são efetivamente
cruzados da Igreja Católica. Então, esses dois movimentos são dois movimentos exemplares, e a gente tem um terceiro movimento, esse que não foi nascido no Brasil, esses dois, TFP e Arautos, nascidos no Brasil. Um terceiro movimento, que é um movimento mundial, está presente em 95 países, nascido na Espanha, que é a Opus Dei, Obras de Deus. A Opus Dei é o mais expressivo movimento de extrema-direita no interior da Igreja Católica Global. Como eu disse, presente em 95 países. Ela foi fundada por esse que está aí no destaque, na Espanha, em 28, José María Escrivá de Balaguer. O catecismo e a devoção à Virgem Maria são o binômio estruturante teológico e ideológico da Opus Dei. Não é à toa. Não é à toa. Né? E aí vocês estão vendo, com o Papa João Paulo, quem vocês estão vendo ao lado dele é o Dom Álvaro Portillo, que foi o sucessor do José María Escrivá. Ambos considerados santos hoje no interior da Igreja Católica. Tá? Essa relação com o Papa João Paulo era tão forte que a Opus Dei foi tornada uma prelazia pessoal do Papa, como se fosse uma diocese fora do ambiente geográfico. Então, era como um exército do Papa. A Opus Dei tornou-se, de fato, uma força de intervenção do papado ultraconservador de João Paulo II na estrutura da igreja, na estrutura geográfico-territorial da igreja, nas dioceses e paróquias. Então, ela atravessou e atravessa ainda hoje essa presença. Essa condição de prelazia pessoal, né, que fazia como se fosse, mais uma vez, uma diocese, foi revogada pelo Papa Francisco, mas só agora em 2022. Né? Só agora em 2022. Em 2021, um ano antes, a Opus Dei, creio que isso foi um impactante para essa decisão do Papa Francisco, foi denunciada por 43 mulheres à justiça argentina, porque elas foram mantidas na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, anos a fio, em cárcere privado, em trabalho análogo à escravidão, nas estruturas, nas sedes da Opus Dei. Então, e aí, isso foi em 2021, até hoje o caso está empacado no Vaticano, a denúncia foi feita no Vaticano, não foi adiante. Na Justiça Argentina, houve denúncia a 4 dos principais líderes da Opus Dei na Argentina, agora, em 2024. Mas é isso, né? Qualquer ação contra essa turma caminha passos de tartaruga na justiça de todos esses países, porque, né, o Poder Judiciário, que é um poder também naturalmente conservador, hoje com uma divisão na influência evangélica e católica, mas ainda com uma presença católica conservadora ou ultraconservadora forte, tudo anda a passo de tartaruga quando são ações contra essas organizações. Então, este é o cenário da luta teológico-ideológica que a gente vê hoje acontecendo no país. E aí é importante registrar, né? A extrema-direita católica tem fundamentação terrorista que vai lançar bases. Né? As bases estão lançadas lá na ideia das cruzadas, né? Então, as cruzadas, que era contra os ímpios muçulmanos, hoje mantém-se, né? Essa aliança da extrema-direita católica com o governo genocida de Israel é notória. Então, continua até hoje a cruzada contra esses ímpios muçulmanos, contra o Islã, mas a essa cruzada se acrescentou outra contra os comunistas, os progressistas, contra as ideias de liberdade no interior da sociedade. Está aí. Então, esse indiciamento acontecido ontem, nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, e mais a repercussão da bomba de 13 de novembro, agora de 2024, evidenciam essa extrema-direita de guerra no interior do catolicismo. É isso aí. Sou Mauro Lopes. Esta foi mais uma edição do programa Paz e Bem. Paz e Bem para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite que
se coloca diante de ti. É isso aí, deixa eu achar. O enterramento está aqui. Paz e bem, gente. Paz e bem.